Marcos capítulo 1, versos do 35 ao 39. Diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez. Teu nome é tão poderoso, Pai. Queremos te agradecer por tua palavra. E louvamos, Pai, porque sem essa instrução, Senhor, nós não saberíamos, nós não te conheceríamos, nós não saberíamos a tua vontade para nós. Mas por meio dela, os cegos podem ver, Pai. Os coxos espirituais, eles podem caminhar em direção à cruz. Os mortos de espírito podem ressurgir e podem ter uma nova vida. Fonte de alimento e de bênção é a tua palavra. Por isso que ela é doce ao nosso paladar. Que ela desça mais uma vez ao nosso coração. Que ela nos instrua em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse evangelho, segundo escreveu Marcos, ele é um evangelho muito rápido, muito apressado. Ele não se detém ou não se debruça em trazer detalhes, como é assim no evangelho do Dr. Lucas, por exemplo. Ele nem discorre tanto quanto Mateus, mas ele não poderia deixar passar o fato dele falar de maneira resumida. Não implica dizer que ele não tocou naquilo que, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, que era importante para a nossa instrução e para a nossa edificação. Por isso que Marcos aqui, ele vai tratar de maneira tão breve, obviamente em outras passagens também, mas inicialmente aqui falando um pouco da vida e oração de Jesus. Isso já nos ensina que não há uma vida tão apressada que não tenhamos tempo para pararmos e aprendermos sobre a oração. E na nossa vida cotidiana é assim. Jesus, ele não foi somente um exemplo para nós de uma vida de santidade, mas ele também foi para a gente um padrão na vida de piedade. Ele é um exemplo, alguém para quem a gente pode olhar dizendo assim, ele foi um homem perfeito, mas podemos olhar para Jesus também a partir da sua vida de piedade. Ora, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo contendo toda a perfeição divina, toda a santidade, ele é um bem-aventurado, alguém distinto. Ele buscou a vida de oração. Aí a gente já fica a pensar, imagine nós, que estamos sujeitos ao erro, ao tropeço, ao fracasso. Assim que nós devemos recorrer à oração também. Nesse texto, nesse contexto aqui, ele está em Cafarnaum. E Cafarnaum era o quartel-general da missão de Jesus. Era onde tudo acontecia, era o lugar onde ele concentrou boa parte do seu ministério. Ou seja, daí a gente já tira por implicação que ele era uma pessoa que estava no auge do seu ministério em termos de atividades, onde ele passava, né, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, operando sinais, milagres, curas, atendendo as pessoas. E aí dentro de toda essa agenda de Jesus, ele nos ensina essa lição preciosa, dizendo, primeiramente, como Marcos nos ensina, tendo se levantado alta madrugada. Isso já me exortou, eu lendo aqui. Tendo se levantado alta madrugada. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar aqui que a oração ela é uma necessidade. É uma necessidade. Veja, se você estiver sendo medicado, você estiver tomando um antibiótico, por exemplo, que tem que ser naquela horinha certa, né? Olha, pode ser na alta madrugada, mas a gente faz o quê? A gente coloca um despertador lá. A gente pode estar no sono mais pesado, mas a gente coloca mais de um despertador, que nem aquela hora eu tenho que tomar esse remédio.
Veja, Jesus aqui, ele está levantando alta madrugada, e é interessante porque a oração ela é um sacrifício agradável a Deus. É um sacrifício que nos faz bem, né? Não é algo penoso. Não pense sacrifício aqui como algo penoso, mas um sacrifício que nos faz bem. Seja na alta madrugada, seja pela manhã, ou seja antes de dormir, ou qualquer horário que a gente dedique à oração, a gente vai ter que se levantar, por assim dizer, no sentido de se direcionar para fazer, para ter esse tempo de oração. É verdade, sim, que a oração ela é um estilo de vida, né? Nós vivemos em oração, mas para Jesus, o viver em oração também significava parar para orar. Parar para orar. E nós sabemos do ganho, mesmo tendo uma vida de oração, isso é importante, mas você dedicar o seu tempo de oração, quando seu coração está todo voltado para a oração, é algo muito, nos traz muitos benefícios. Jesus está aqui nos ensinando. Ele está nos ensinando e ele não seria incoerente em ensinar algo que ele mesmo não fosse padrão. Todas as vezes que nós vamos falar sobre oração, não sei se acontece com vocês, mas a gente fica se analisando, meu Deus, quem sou eu para falar de oração? A gente começa a olhar a vida de Jesus, aí pronto, meu Deus amado, como é que eu vou falar lá para exortar a igreja a ser um exemplo de oração? E a gente começa a olhar para nós, para dentro da gente, para a nossa própria vida. Se ele ensinou sobre oração, Jesus foi um homem de oração. E se eu ensino sobre oração, entendo que é porque eu preciso ser um homem de oração. Que nós precisamos desenvolver essa vida de oração constante, contínua. Aqui, pensando que o dia ainda estava escuro, numa das versões vai dizer isso nos lembra de que a oração é um ministério individual. Às vezes nós somos bons em nossas orações públicas, porque de certa forma a gente é até motivado. Você vem à igreja, você é motivado a orar. Às vezes você está num grupo de oração, você está em alguma reunião, você é motivado a orar. Você vem ao culto, você é motivado a orar. Mas quando você tem que tomar essa iniciativa própria e ter uma vida de oração individual, isso também tem os seus próprios desafios, porque você vai dizer, de onde vai vir a minha motivação? Obviamente que é uma motivação. O apelo vem do próprio Espírito Santo, mas aí você vai ter que fazer esse exercício de nenhum anjinho vai tocar em você lá e dizer, ei, acorda para orar, né? Porque esse de fato é um compromisso nosso, porque é uma necessidade nossa. Às vezes nos falta temos o estímulo externo, mas o estímulo interno. Isso acontece muito no exercício físico. Alguém diz assim, vamos fazer uma caminhada. Você pode até se motivar mais, né? Vamos à academia, vamos fazer um exercício. Você, não, sozinho eu não vou não, mas tem um grupo, vamos lá. Vamos para um pedal. É mais fácil a gente ser estimulado. Mas assim, quando é para você fazer individualmente. E aqui, Jesus nos ensina que oração é domínio próprio. Oração é domínio próprio. Oração é renúncia em particular. E como isso é importante. Também o ministério de oração de Jesus não é algo tão conhecido e nem tão valorizado. Veja, os ministérios na igreja como um todo, o ensino é mais valorizado do que a oração. Às vezes os irmãos, as irmãs de oração ficam ali despercebidas, tão humildemente, né? Mas o ministério da fala e do ensino, o ministério público, visível, parece que é algo que as pessoas acabam por valorizar mais. Mas Jesus está aqui, se preparando para um dia de muitas atividades, mas ele começa no anonimato. Começa no anonimato. Começa na presença de Deus, sozinho. Jesus, ele foi elogiado por sua autoridade e sabedoria. No final do sermão da montanha, seu famoso sermão, as multidões estavam admiradas por Jesus. Mas ninguém veio dizendo assim, como ele é um homem de oração. Nicodemos também o reconheceu como um grande mestre e profeta. Seus milagres e poder sobrenatural. Mas a oração parece que não causava tanto espanto e tanta admiração. Por quê? Porque daqui a pouco chega Pedro na história. E Pedro
meio destrambelhado. Diz, Jesus, o senhor está fazendo o quê? Está todo mundo lhe procurando, Jesus. Ele nem percebe que Jesus estava ali em oração. Aquilo foi algo para ele irrelevante. Mas se Jesus estivesse ali multiplicando pães e peixes, talvez os discípulos tivessem, eita, o Senhor estava fazendo alguma coisa. Porque oração parece que é não fazer nada. Né? Parece que oração é algo que não faz diferença. Mas isso é engano do nosso coração. A Escritura nos fala da importância da oração. A gente não pode subestimar o valor da vida de oração. Não dá para a gente pensar que dá para viver sem ela. Na teoria, cremos no seu valor, mas na prática, será? Isso acontece também? Valorizamos? Então, se Jesus andou em oração, e essa é a lição primeira aqui. Se Jesus andou em oração, o discípulo deve seguir os passos do seu mestre. Se Jesus ora sendo um homem perfeito e tão forte espiritualmente, ele estava aquedado na presença do Pai. Olhe para você, olhemos para nós mesmos, vejamos a necessidade que nós temos. Então, oração é uma agenda indispensável, é uma agenda intransferível. Né? Não dá para dizer somente o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. É algo intransferível. Eu preciso desenvolver essa vida de oração. Algo que até Jesus tentou desenvolver na vida dos discípulos, mas parece que não foi. Né? Os discípulos estavam crescendo também nessa escola, né, do discipulado. Parece que eles desenvolveram mais isso depois que o mestre ascendeu aos céus. E aí somos exortados, e os discípulos exortam a vida de oração. Como se Jesus dissesse, vai chegar o tempo que vocês vão orar. Lá no Getsemane, Jesus assumiu, né? Jesus sangrou ali na presença de Deus, angustiado, em oração, orando pelos seus discípulos, os discípulos dormindo. Aí Jesus pensou, mas vai chegar a hora deles. Vai chegar a hora deles estarem em oração. E chegou sim. O ponto aqui, irmãos, é que a gente não pode deixar o urgente tomar o lugar do importante. A gente não pode deixar que o urgente tome o lugar daquilo que é importante. Geralmente, aquilo que é importante fica em segundo plano quando aparece alguma coisa urgente. Jesus está aqui nos ensinando a ordem certa da nossa vida espiritual. Por quê? Veja, Pedro está chegando às pressas, dizendo assim, olha só para o texto. Vamos a outros lugares. Não, aliás, verso 37. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. E aqui era o quê? Para que Jesus tomasse de novo a rédea do seu ministério. Olha, tem muita gente lhe esperando e o senhor precisa ir, se ajeita e vamos embora e tal. Parece que a nossa vida de oração é mais ou menos assim, meio atribulada, né? Quando você vai para a vida de oração, já tem um compromisso. Quando você... E a nossa mente, às vezes, não tem nenhum compromisso na hora, mas a nossa mente já está no compromisso. E aí fica difícil você desconectar e de você orar. E veja, essas são ruídos, esses são ruídos ou perturbações que a gente vai lidar na vida de oração. Simão estava procurando Jesus diligentemente, à procura do mestre, acelerado, como eu falei para vocês. Só faltou reclamar com Jesus por causa da sua demora ou lentidão, mas não atentou para o fato de que o que Jesus estava fazendo deveria servir de exemplo para ele. Será que nós desconsideramos também o valor e a importância da oração? Será que a igreja desvaloriza isso? Eu vi um texto nesses dias que falava sobre o fim das reuniões de oração, como uma crise, como uma mudança de agenda na igreja. E a gente percebe isso, infelizmente. Creio que em quase 30 anos de evangelho, deixa eu ver se eu estou exagerando, meu Deus, 25 anos de evangelho, eu percebo essa, talvez seja uma percepção muito particular, mas assim, da igreja deixando de lado a agenda da oração. Antigamente, parece que isso não é saudosismo, não. As agendas da igreja, a gente tinha culto de oração, culto de doutrina, né? De maneira muito bem estabelecida. Eu me lembro na minha época de adolescência, da UPA, nós tínhamos uma reunião de oração no domingo à tarde. A gente tinha a escola bíblica dominical, depois os adolescentes iam para a igreja, a gente tinha uma reunião de oração e depois nós tínhamos ali o culto vespertino. Então era um dia dedicado à oração.
Certa vez alguém visitou a igreja do Charles Spurgeon, lá na Inglaterra, em Londres, e deslumbrado com todo aquele trabalho, e perguntaram ao pastor, ao príncipe dos pregadores, qual era o segredo daquela igreja, daquele sucesso todo, pessoas que estavam ali indo, sendo transformadas, Deus operando de maneira maravilhosa. Então, Spurgeon convidou aqueles irmãos para visitarem o subsolo da igreja. E quando chegaram ao subsolo da igreja, havia ali dezenas de irmãos em oração. Aí ele disse: o que acontece lá em cima, ele começa aqui embaixo, em oração. Quando nós desprezamos essa agenda, nós estamos perdendo tantas coisas, né? Mas o bom é que nós podemos resgatar. E eu penso que esse resgate ele passa primeiramente pela nossa vida particular de oração. Não começa na igreja. A igreja ela não dita a nossa vida devocional. É a nossa devocional que vai ditar a vida espiritual da igreja. Tudo começa individualmente, tudo começa na nossa vida. Mas o Senhor Deus é o Senhor da igreja, está operando, e que Ele arrefeça isso, Ele aqueça esse desejo em nossos corações. Nesses dias, Heitor chegou para mim com as suas peripécias de Apocalipse, e ele disse: pai, eu li em Apocalipse que tem uma igreja lá que ela precisava voltar ao primeiro amor. Ele disse assim: eu vi em Apocalipse que a gente precisa voltar ao primeiro amor, né, pai? Eu disse: filho, precisamos voltar ao primeiro amor. Aí ele disse: mas como assim, pai? Se eu ainda estou no primeiro amor, se ainda estou no primeiro amor, nós precisamos, acho que a vida de oração passa pelo primeiro amor, de fato. As primeiras obras de oração, de uma vida onde a gente tinha certeza de que a gente só podia se manter em pé por causa da presença de Deus, por causa da oração, por causa da palavra. E depois a gente aprendeu, a gente desaprendeu, na verdade, que a gente, no engano de andar com as nossas próprias forças. E aí a gente precisa voltar a isso. Mas vamos finalizar aqui, pensando que a oração é uma fonte de fortalecimento, e a oração é calmaria em tempos de celeridade. E essa pausa significa ganhar, otimizar o tempo e não desperdiçá-lo. Jesus está nos ensinando aqui. Os discípulos queriam impor uma agenda, e Jesus estava ensinando qual a verdadeira agenda, ou a agenda mais sábia. E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. E aqui, depois da oração, Jesus ele é chamado por Simão, disse: vamos lá, está todo mundo esperando. E Jesus diz: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. A impressão que dá é que os discípulos estavam esperando aquele movimento de Jesus localizado, e depois da oração Jesus estava preparado para ir para mais longe, mais distante. E assim a vida de oração nos prepara para batalhas, nos prepara para sermos usados pelo Senhor de maneira mais eficaz, de maneira mais efetiva. Estou pensando aqui na federação de UMP sábado, né, Timóteo? Vamos lá para a esperança. Qual a nossa preparação? A oração. E aqui ele termina: então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Quero encerrar falando do exemplo de um ex-presidente da Coreia do Sul chamado Syngman Rhee. Ele era conhecido por sua fé fervorosa. Ele foi o primeiro presidente da Coreia do Sul e a devoção dele era amplamente reconhecida. Em uma ocasião, um diplomata estrangeiro veio visitar o presidente, e ao chegar no seu gabinete, ele foi informado que deveria aguardar, pois o presidente estava ocupado em oração. Eu acho que o presidente tinha muito o que fazer, que ele tinha uma agenda bastante lotada. Mas veja que lição para nós: há tempo para tudo, e precisamos ter tempo para orar. Isso requer o quê? Isso requer sacrifício, isso requer prioridade. Precisamos lembrar que é algo intransferível e que isso nos dá poder para viver e
para a nossa missão e para aquilo que Deus quer fazer por meio de nós. Vamos orar, meus queridos. Nosso Deus, te bendizemos, Pai, porque aprendemos com o nosso Mestre e precisamos seguir os seus passos em oração, Pai. Tantas vezes colocamos nossos próprios interesses, coisas, às vezes, que são urgentes, mas não são importantes como a oração, Pai. Ensina-nos a orar, Senhor. Traz, Senhor, o despertar a tua igreja no âmbito local, na nossa nação, Senhor, na nossa denominação. Dá o valor devido, Pai, aquilo que é para o nosso bem, Senhor. Foi o Senhor mesmo que estabeleceu, foi o Senhor mesmo que, assim como preparou, Senhor, um alimento físico, o Senhor também preparou a oração, Senhor, e deu à igreja, Senhor, essa bênção de desenvolver essa prática tão sublime que é entrar na presença do Deus vivo e falar com Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, pois, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Precisamos e desejamos, Pai, orar cada vez mais. Estar desfrutando da Tua presença, meu Deus. Ó Senhor, faz, Senhor, da nossa vida em particular, servos que tenham uma vida de oração, Pai. Faz dessa igreja local uma igreja de oração, Senhor. Em nome de Jesus, seja publicamente, seja individualmente. E que o Senhor assim possa nos usar para que sejamos instrumentos Teus nesse mundo, Senhor. Possamos estar fortalecidos para o dia mau. Em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos,